Olá, pessoal do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre o acidente vascular cerebral, né? Na sigla, a gente representa acidente vascular cerebral, aí no caso com as letrinhas, né? A, V e C. Então, no cérebro, a isquemia, a hipertensão, a trombose podem levar ao AVC. E o que é o AVC? O AVC ele é uma lesão na região cerebral, causada por uma interrupção da circulação do sangue, tá? Ou por uma ruptura de um vaso sanguíneo. Então, gente, eu vou fazer aqui uma revisão bem breve do que é isquemia, do que é hipertensão e o que é trombose. A gente teve esse estudo desses fatores nas aulas anteriores. Então, aí eu só vou lembrar para que vocês possam pegar o gancho do conteúdo, tá? Então, isquemia. A isquemia é quando o tecido, né, ou o órgão não consegue receber oxigênio suficiente ou não recebe oxigênio, tá? A hipertensão é a pressão alta, ou seja, a pressão sanguínea. Na verdade, é a pressão que o sangue exerce nas paredes dos vasos sanguíneos, no caso das artérias, como eu já tinha explicado para vocês. E a trombose, na verdade, ocorre devido à formação de um coágulo, devido a um processo aterosclerótico. E esse coágulo ele se desprende dessa estrutura, né, aterosclerótica ali, que foi formada no vaso sanguíneo, e pode percorrer por dentro do organismo, dentro de vasos sanguíneos, e acabar obstruindo algum vaso, certo? Então, gente, o que na verdade é o AVC, olhando para essa figura que está aí, tá? Então, a gente tem ali o nosso cérebro e por cima dele a gente tem os vasos sanguíneos. Você percebe que tem alguns vasos sanguíneos que são mais espessos, né, ou seja, mais grossos, e outros são mais fininhos. Então, se um vasozinho desse, né, sendo mais espesso ou mais fininho, e ocorrer alguma coisa que impeça do sangue passar ali naquele vaso, pode ocorrer um AVC. Então, por exemplo, aquela artéria ali de alto calibre, que é um pouco mais espessa, né, maior do que as outras, ocorre de um coágulo parar ali. O sangue não vai passar e aí o seu cérebro não vai receber aí o oxigênio necessário. E aí o cérebro vai ficar lá esperando pelo oxigênio que não chega, e aí ele pode acabar tendo um processo isquêmico, né? Pode ter ali um processo de simplesmente ele parar e morrer, tá? Então, por isso que é importante os vasos sanguíneos estarem sempre limpos, ou seja, estarem livres para que o sangue consiga passar com eficiência, tá? Então, o AVC, ele é basicamente isso. Ele é um processo bastante pesado para se falar, porque isso acomete muitas pessoas, né? E, querendo ou não, tudo isso está relacionado ao nosso hábito de vida. Se a gente escolhe não fazer atividade física, não se alimentar da forma correta, não ir ao médico, fazer um acompanhamento, levar uma vida saudável, a gente pode passar por diversos problemas relacionados a isso, né? Bom, eu vou explicar para vocês agora os 3 tipos de AVC, tá? Então, nós temos aí o AVC hemorrágico. O que é o AVC hemorrágico? É o AVC em que há um rompimento de um vaso sanguíneo na região cerebral, como eu havia falado, né? Se, por exemplo, esse vaso sanguíneo se romper, o oxigênio não vai conseguir chegar no cérebro, tá? Então, pode ocorrer também o AVC isquêmico. O AVC isquêmico é quando há uma interrupção da passagem do sangue
pro outro lado do vaso. Aí o sangue não vai passar, ele vai ficar parado ali. E aí ocorre de simplesmente o tecido cerebral não receber o sangue e também não receber o oxigênio. A mesma coisa ocorre com o derrame aí, né, o AVC aterosclerótico, tá? Por exemplo, o aterosclerótico ocorre ali, né, o entupimento do vaso. Esse vaso ele pode se romper, causando derrame, ou simplesmente pode impedir a passagem do sangue. E aí, isso tudo, gente, pode ocasionar diversas coisas, ou seja, diversos fatores colaterais no organismo de uma pessoa. Uma pessoa que tem um acidente vascular cerebral, ela pode ficar com a fala prejudicada, algumas partes do corpo podem não se locomover de forma correta, e essa pessoa ela pode até mesmo morrer, tá? Devido a esse processo. Então, aqui nesse vídeo, né, a gente tem aí um processo de AVC por interrupção de um vaso sanguíneo, né? Ou seja, obstrução. Então, a gente vê ali um coágulo que se formou ali em alguma artéria do cérebro. Esse coágulo, ele impede a passagem do sangue, tá? E a partir do momento que esse coágulo, ele impede a passagem do sangue, ele se torna um obstáculo, né, para o sangue. E esse vaso sanguíneo, ele pode se romper, tá? Aí a gente chama esse processo de derrame, né? Porque a gente chama de derrame porque o sangue ele derrama na região cerebral. Mas pode não acontecer o derrame, tá, gente? Simplesmente o sangue para ali, fica ali e o cérebro não recebe oxigênio e tem AVC do mesmo jeito, tá? Então, agora a gente vai sair da parte de AVC e vai falar um pouco sobre a arritmia cardíaca. Então, a arritmia cardíaca, ela ocorre quando o tecido que conduz os impulsos elétricos, e a gente já falou que o coração conduz impulsos elétricos, que é o marca-passo natural do coração. E ele fica localizado bem aqui, nessa parte. Deixa eu só botar aqui o laser para poder vocês acompanharem melhor. Então, o marca-passo natural do coração fica aqui onde está o laser. Fica aqui no átrio direito, tá? E daqui vai enraizando aqui esses fiozinhos elétricos aqui, que é como se fossem nervozinhos, tá? Então, e aí, quando ocorre, por exemplo, desse marca-passo, né, não conseguir mandar impulsos elétricos para o coração ele não vai funcionar, tá? Porque quem manda impulsos elétricos para esse marca-passo é a região cerebral, né? Ou seja, o nosso encéfalo ali, tá? E aí, o coração vai simplesmente parar. Bom, os impulsos elétricos, então, são afetados e pode ser afetado por um infarto, por exemplo, tá? Depois eu vou explicar para vocês a diferença entre infarto e parada cardíaca. Existem conceitos diferenciados, não é a mesma coisa, tá? Se eu não me engano, é nessa aula que eu vou explicar. Se não for nessa, é na outra, tá? Então, gente, os impulsos elétricos do coração é afetado por um infarto, lesões nas válvulas. As válvulas, elas podem passar também por processos de elas se tornarem inviáveis, tá? Então, você pode observar aí nessa imagem de baixo que a gente está vendo ali uma válvula normal, né? Aqui, uma válvula normal que abre e se fecha, tá? E aqui a gente está vendo uma válvula aí que na verdade está com problema, né? Ela não está normal. Então, as válvulas, como vocês sabem, elas ficam aqui, ó, abrindo e fechando, aqui onde eu estou apontando, tanto no átrio direito quanto no átrio direito e ventrículo direito, quanto no átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E elas também ficam aqui, ó, tá? Na região aqui da artéria pulmonar, ó, tem uma válvulazinha aqui.
e bem aqui tem uma válvula da aorta, tá? Então, se uma valvinha dessa daí acabar se rompendo, vai ser um grande problema e ela precisa ser substituída, tá? Bom, gente, se o marca-passo do coração, né, passar por algum problema e ele ser afetado, a pessoa, no caso aí, ela precisa implantar no seu tórax, né, por debaixo mesmo do peito dela, um marca-passo artificial. Como que é esse marca-passo artificial? Como você pode ver aqui nessa imagem, né, nesse desenho aqui, a gente vê aqui, ó, o geradorzinho que vai gerar energia elétrica, né? E aí, esse marca-passo vai ser inserido aqui, ó, tá? Nessa estruturazinha aqui do coração, através desses fios aqui, que são chamados de eletrodos. E aí, ele vai ser incorporado aqui no átrio direito, tá? Sendo incorporado ali no átrio direito, tá? Ele vai conseguir fazer com que o coração execute suas funções normais, como se fosse um marca-passo natural mesmo, tá? Que nem esse aqui. Esse aqui é o marca-passo natural do nosso coração. Mas aí, se o marca-passo natural não funciona de forma correta, tem que botar um marca-passo artificial. E aí, realmente, gente, quando a pessoa coloca, fica aparecendo assim no peito da pessoa, como se tivesse um objeto dentro dela, tá? Inclusive, essas pessoas que têm o marca-passo no coração, ali, né, inserido, elas precisam até ter uma documentação para elas poderem passarem no raio-x dos aeroportos, por exemplo. Para que elas não sejam impedidas de passar, porque ele é um metalzinho, né? E aqui, nessa outra figura, a gente consegue ver aí o raio-x desse marca-passo, tá? Então, por meio de um condutor elétrico, tá? Que é o gerador, esse aparelho envia os impulsos nervosos ao coração, né? Impulsos elétricos, e passa a controlar o ritmo do coração, tá? Além de medicamentos, há vários tratamentos para problemas cardíacos, entre eles o transplante de coração, só que é uma coisa bem difícil de se conseguir. Então, aí, o transplante de coração trata-se de uma cirurgia onde o coração doente é retirado e o coração de uma pessoa que já morreu, né, é colocado no lugar, que é um coração saudável. E aí, o doador, no caso aí, ele realmente, né, tem que passar por todo esse processo de retirada do coração imediatamente assim que ele morre e ser passado pro receptor, tá? Para a pessoa que vai receber. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai falar aí um pouco sobre os diagnósticos e tratamentos do coração. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima aula gravada. Um abraço para todos e até lá!